Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da série Espírita, tu que vens a esse diminuto canal em busca aí de pequenas pílulas de conhecimento, de reflexões sobre a ciência espírita. E como fazemos sempre, nós abrimos a nossa página do livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje que vem nos brindar é a lição número 62, Parentela. Essa obra foi publicada pela Federação Espírita do Brasil, foi ditada pelo nosso amigo maior Emmanuel e recebida pelas potências maravilhosas mediúnicas do nosso querido Chico Xavier. Então a lição 62, Parentela. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, nos fala Emmanuel, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor, o segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Porquanto assim, o aprendiz fiel estará exortando-o, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Mais uma belíssima lição. Não há nem o que tecermos maiores comentários sobre essa distinção em que Emmanuel vem aqui nos brindar entre família e parentela. Os objetivos da parentela, que é nos depurarmos os nossos sentimentos, nessa configuração existencial que por um instante na nossa existência fomos instados, através do amoroso planejamento espiritual, a nos reencontrarmos com aqueles espíritos que por vezes teríamos aí condições ou necessidades de resgatarmos ou de repararmos as nossas falhas do pretérito, adquirindo novas potências, realizando aí o destino divino, que é a organização espiritual rumo à família espiritual. Seja bem-vindo a mais um capítulo, a mais um episódio do ABC Ciência Espírita. Esse episódio que vamos finalizar aí a nossa querida história da reencarnação de Segismundo. Hoje, dia 14 de abril de 2024. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus queridos irmãos, hoje finalizamos esse episódio que fala sobre o capítulo 14
mas finalizamos aí esse estudo sobre a reencarnação de Segismundo. E aí fazemos então, portanto, né, a gente verifica aí que a reencarnação de Segismundo é retratada por André Luiz em 3 capítulos. Capítulo 12, 13 e 14. Naturalmente, ele dá titulações diferentes com os objetivos espirituais que nós desconhecemos, mas podemos criar algumas hipóteses, né? Mas esse capítulo 14 nos traz um tema em que colocamos aqui sobre o aspecto de uma pergunta. Será esse capítulo, nos apresentando, né, a evidência de uma epigenética espiritual? O que seria isso? Como é que ela se deu? Como sempre falamos, né, a obra que estudamos é Missionários da Luz, obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz e publicada em 1943. O título original do capítulo 14 chama-se Proteção. É um capítulo que fala sobre os serviços espirituais de organização fetal de Segismundo. A gente viu que no capítulo 13, ele nos mostrou todo o trabalho espiritual para a ligação de Segismundo aos pais, incluindo aí sua harmonização psíquica, sua redução perispirítica, a ligação magnética com a mãe, a ascendência espiritual da fecundação, com todo aquele trabalho de Alexandre que nós vimos, com o seu ajuste da forma reduzida à célula fetal, dando-se aí, portanto, o processo de ligação inicial. Já no capítulo 14, André Luiz nos traz a reencarnação inicial, ou seja, nos abrindo os olhos para uma epigenética espiritual. E por nos faltar assim o conhecimento adequado, né, fazendo assim pela primeira vez na forma de uma pergunta para que todos nós possamos, né, na qualidade de espíritas, porque precisamos entender que o espiritismo ele refaz a ligação com Deus através de uma fé raciocinada, bem como os esclarecimentos de Jesus Cristo e as lições das novas associações científicas com a lei natural. Ou seja, o Espiritismo nos revela a lei natural de Deus através de outros princípios de leis que ainda não foram descobertas, nos encaminhamos aí oportunidade de estendermos nossos conhecimentos. Portanto, querido irmão, querida irmã, não existe espiritismo sem ligação amorosa com Deus, através desse processo do verbo religare, o que seria religião, não por aquele conceito de religiosidade, mas pelo conceito daquela ligação amorosa, dos pressupostos da irmandade, ou daquela construção de uma família espiritual, em que Jesus nos trouxe esse ensinamento, revelando uma nova face de Deus. Por outro lado, não podemos dissociar do Espiritismo a sua face da revelação científica, que havia sido, por um momento histórico da humanidade, dissociada, para que o homem se visse livre daqueles dogmas tão fortes, tão obscuros da religiosidade. Tá bom, meus queridos irmãos? Então, vamos lá. Então, o capítulo 14, porque podemos falar então de epigenética espiritual. É um capítulo então que vai tratar da reencarnação inicial de Segismundo. E vai mostrar todo o processo de proteção espiritual no desenvolvimento fetal até o seu nascimento. E através de um processo laborioso de indução magnética nas células de Segismundo, né? E a gente pode se fazer algumas perguntas. Portanto, qual o objetivo primordial desse trabalho espiritual? Qual foi o trabalho efetivamente feito pela espiritualidade? O que é e o que
por que pode se tratar de epigenética espiritual? Como era feito esse trabalho? Qual o papel da mãe e do pai? Enfim, todos recebem o mesmo auxílio espiritual? Então, a primeira pergunta é: qual o objetivo primordial espiritual? O objetivo primordial é a proteção, cuidado e auxílio ao reencarnante desde a formação celular até o nascimento, período em que é tratado como reencarnação inicial. E aí lá na página 229, Alexandre evidencia esse ponto, que já é o final em que ele fala: está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos somente se verificará de agora a 7 anos. Olha que maravilha aí, organizando, casando aí a visão espírita com a visão da própria ciência material. Agora, revelando um processo de quê? De ajuda no seu processo de reencarnação inicial. E é que depois essa reencarnação se completará através do próprio espírito, o que? Depois de nascido, até aos 7 anos, onde ele fixará todos os elementos físicos ao seu comando do seu perispírito, né? E onde nós já vimos no capítulo anterior, no episódio anterior, que é onde o ser assume, passa a presidir a produção integral do sangue. Qual o objetivo primordial espiritual desse trabalho, então? De proteção. E ali na página 218, Apuleio, que é o chefe daquela missão construtiva do celular de Segismundo, da construção, celular, sim, do embrião até a formação do feto e o seu nascimento, diz lá Apuleio: temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início por falta de colaboração de nosso plano, onde são tomados os compromissos. E mais, na página 223, como responsáveis pela organização primordial do novo corpo de carne de nosso irmão Segismundo, agradecemos a atenção de todos, porém não podemos autorizar a visita a esta hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente maternal nos oferece para delicados serviços de magnetização celular mais urgente. Que maravilha! Então está aí Apuleio dizendo lá na página 123, porque havia recebido, né, ali entidades, né, amigos espirituais que vinham visitar Raquel e Segismundo. E aí Apuleio disse com todo amor para eles que no momento não poderia recebê-los, porque estava um processo da organização da magnetização celular, que se processava em que? Até os 21 dias. Então era um trabalho muito peculiar e precisava a total vedação magnética daquela câmara de Raquel, ou seja, daquele ambiente de Raquel, ou daquela casa, né? E como era feito o trabalho técnico e espiritual? E nos diz André Luiz lá na página 224. Reparei que os trabalhos técnicos espirituais eram, em tudo, semelhantes ao serviço que acompanhara na sessão de materialização de desencarnados. Tomava-se concurso do interessado, valia-se da colaboração de Raquel, que, no caso, tomava a função de médium da vida. Mobilizavam-se amigos, utilizavam-se de recursos magnéticos, requisitava-se auxílio direto e positivo de Adelino,
o futuro pai de Segismundo, como se requeria na sessão o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária. Olha o processo espiritual que André Luiz nos mostra como ela é feita. Como se fosse uma sessão espírita de materialização, era ao contrário, né? Então era um processo de quê? De trazer, né, para a vida a materialização espiritual, mas num corpo, era o mesmo trabalho. Olha só como o André Luiz nos traz, nos revela isso, mobilizando o que? Recurso mediúnico da própria mãe, do pai, entendeu, gente? E aí, auxiliando o processo então de magnetização das células dele. E o que é epigenética? Epigenética é um campo da ciência biológica que busca explicar a capacidade ambiental de um ser modificar a maneira do comportamento dos genes, em especial nas primeiras divisões celulares, conforme mostra aqui André Luiz, que poderão provocar anomalias no indivíduo, mas que também podem ser herdadas da contribuição psíquica na existência através das matérias mentais consumidas. Então era preciso o isolamento total daquela câmara à visitação, e Herculano, que era amigo de Segismundo, né? Ele participava então daquela proteção, porque é preciso evitar aquele contato, né? Aquele ataque espiritual, contato espiritual, mesmo aqueles que eram vindos advindos de pessoas, né? De espíritos do bem, porque poderiam provocar um choque emocional na Raquel, e esse choque emocional provocar a desorganização celular através, portanto, de uma indução magnética que provocaria uma desestabilização celular magnética nas células da formação do embrião do Segismundo, que poderia provocar, após futuramente o seu nascimento, complicações ou anomalias no seu próprio sistema nervoso, advindo o que? De uma carga magnética, advinda de quem? Da própria mãe, mesmo que essa carga emocional fosse o que? Fosse de alegria, mas poderia provocar um choque. E aí, ele explica que André Luiz, né, nos mostra, é um capítulo muito interessante, e nós precisamos aqui reduzir o estudo por nosso tempo, mas que demonstra o que é o conceito da influência das matérias mentais, que traz aí as suas cargas psíquicas que vão influenciar as anomalias, o comportamento dos nossos genes, provocando aí o que? As doenças. Desde doenças emocionais até doenças degenerativas como o câncer, que poderão então atuar na presente, por exemplo, na própria encarnação em que vivemos, ou nas reencarnações futuras, através dessa herança herdada pelo nosso campo mental, advindo do que? De uma experiência emocional exacerbada ou descontrolada. E aí, meus queridos irmãos e queridas irmãs, vocês podem ver lá, estudar mais sobre epigenética. Tem esses 2 vídeos aí muito interessantes. Epigenética na obra de André Luiz, do Dr. Iandoli Júnior, e Epigenética e Espiritualidade, da doutora Angélica Oliveira. Não deixem de assistir esses 2 vídeos, por favor, meus queridos irmãos. E por que pode ser uma epigenética espiritual? Apuleio fala lá na página 222. Sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder
para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando-lhes as disposições a caminho de objetivos especiais. E lá André Luiz nos fala, né, na página 227, na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel à visitação afetiva. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores em emanações das plantas e das flores, derramando-os sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Que bonito, né, meus queridos irmãos? Ou seja, como nós vimos, né, a partir do 21º dia, em que terminou-se aquele trabalho inicial da preparação, né, da construção celular do embrião, e precisava estar ali, né, recluso aquele acesso da câmara, né, ou do quarto de Raquel, da casa de Raquel. Então, em que os espíritos construtores, através da direção de Apuleio, fizeram que um processo de melhoria, de organização, né, genética, não interferiu no código genético, mas me faltaria um pouco de conhecimento mais adequado, mas o que? Na magnetização do comportamento desses genes, abrindo ali, né, aquelas portas necessárias à melhor organização da vida desses seres do mundo. E aí mostrou aqui que depois desse 21º dia, pôde-se abrir então a visitação. E que espíritos amigos do mundo traziam o quê? Traziam substâncias que eles colhiam de plantas e de flores, compondo bálsamos que eles jogavam sobre Raquel e o filhinho. Esse período de 21 dias, Raquel não podia se ausentar fora em experiências do corpo para muito longe, permanecia ali junto, amparada pela espiritualidade. Só após só após o 21º dia que ela pôde então experimentar o que? Se desdobrar mais do corpo e ter contato, experiência com outros espíritos, né, com entidades que ela já conhecia. E aí embalar ali, né, já o Segismundo no colo, em que as pessoas já podiam ver. E vocês vão ver que o trabalho ali, né, de ajuda é um trabalho mental, de organização mental, purificação mental de Raquel, para que a sua mente ajudasse a produzir o que? As modificações, as conformações celulares, conjugando, fazendo, portanto, aí que nós já vimos, né, uma conjugação mediúnica para a construção da organização fetal. E aí André Luiz, ele nos brinda com essa visão, lá na página 228. Rara noite em que não vinham espíritos agradecidos a Segismundo pela harmonia da sua nova reencarnação. Velar pela harmonia da sua nova reencarnação, prestando a casa, aos pais e a ele os mais variados auxílios. Demonstrando aí mais uma vez como Segismundo realmente ele estava no estágio superior ao nosso, nós aqui, como ele recebia, como nós já vimos, né, no seu processo lá de, né, ligação inicial, foi recebido por mais de 100, né, teve mais de 100 visitantes naquele processo, né, entidades que vinham ali ajudar, congregar com ele, e vimos aí que após esse processo de 21 dias, né, dessa organização bioepigenética espiritual, ele recebeu ali os préstimos desse auxílio.
E assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito obrigado por estarmos aqui presentes em mais essa oportunidade. Não se desvaneça da oportunidade de estudar a ciência espírita, sabendo que é a ciência espírita uma nova oportunidade de ligação entre o homem e Deus, através do conhecimento dos seus princípios e verdades naturais, que amorosamente foi aí e tem sido trazida pelos Espíritos que se congregam conosco para a ampliação dessa grande obra que é a transformação da humanidade numa grande família espiritual. Tenha um ótimo domingo e uma ótima semana. Que assim seja.